A Globo, Record, SBT, Band, eles estão mentindo para você. Essa é a verdadeira situação econômica da Rússia que não querem te mostrar. Nos dias dramáticos que se seguiram à invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, a economia da Rússia foi gravemente abalada. Aliados ocidentais, liderados pelos Estados Unidos e a União Europeia, aplicaram sanções severas contra o sistema financeiro da Rússia. O rublo, a moeda russa, teve baixa recorde em relação ao dólar. O Banco Central dobrou as taxas de juros e a Bolsa de Valores de Moscou permaneceu fechada por vários dias. Em comunicado, líderes europeus descreveram como maciças e severas as consequências para a Rússia. Economistas previram uma enorme queda do produto interno bruto do país agressor. Semanas depois de as restrições serem colocadas em prática, a Casa Branca declarou: especialistas preveem que o PIB da Rússia vai cair até 15% este ano, anulando os últimos 15 anos de ganhos econômicos. Mas afinal, foi isso mesmo que aconteceu? Será que a punição dos outros países está destruindo a economia do país, ou eles se fortaleceram? Meu nome é Marcos Aurélio, e hoje iremos analisar de como está a saúde da economia russa. Te convido a se inscrever no canal porque assim você terá acesso a atualizações diárias sobre tudo que envolve dinheiro e o mundo dos negócios. Vamos ao vídeo. Saúde da economia russa. Embora os últimos 12 meses tenham sido extremamente duros para a economia russa, ela tem mostrado um desempenho muito acima do esperado. No entanto, ter um quadro claro desse tema é, no fim das contas, impossível. Desde a invasão, e até hoje, a Rússia declarou como confidenciais muitos dados importantes para avaliar a economia nacional. A base estrutural da economia russa é incerta. Mas o fato é que o colapso previsto por muitos não se concretizou. Acho que podemos dizer que a economia encolheu muito menos do que os 10% a 15% de que se falava no início da guerra, avalia Alexandra Vacroux, diretora executiva do Centro Davis de Estudos para a Rússia e a Eurásia, da Universidade de Harvard. Ela acredita que o PIB russo perdeu entre 3% e 4% durante os últimos 12 meses, basicamente conforme com as estimativas do Banco Mundial. Pânico em Moscou. Chris Viafer trabalhou na Rússia por cerca de 25 anos como consultor de investimentos e estrategista. Ele diz que, nos primeiros meses após a invasão, houve um verdadeiro pânico em relação à economia. Houve muita especulação de que a redução de rotas comerciais e logísticas atingiria duramente o setor de produção e que haveria uma perda significativa de empregos. Assim, naquela época, eu estava definitivamente muito pessimista quanto às perspectivas para a economia em 2022. No entanto, que já em maio o quadro estava melhorando rapidamente, ou você podia ver que as piores previsões não iriam acontecer, reconhece Viafer. Veredito. O veredito é que apesar de tudo, a Rússia segue bem, levando enquanto o fator pandemia, que todo o mundo sofreu muito economicamente, é uma economia estável. Os indicadores macro da economia russa para 2022 superaram as expectativas mais otimistas. De acordo com dados oficiais, a economia da Rússia encolheu 2,5%, o que é menor do que a maioria das previsões. Mas por quê? Em seguida falaremos sobre isso. Europa seguiu comprando energia. Há várias razões por que a economia russa superou as expectativas. Uma das principais se refere aos combustíveis fósseis petróleo e gás. Nos primeiros meses da invasão, a UE não sancionou as importações russas desses combustíveis porque dependia deles para abastecer suas necessidades energéticas. A Europa seguiu comprando hidrocarbonetos russos durante grande parte de 2022, enquanto Moscou também encontrou novos parceiros comerciais no setor de energia, como a China e Índia. No início de fevereiro, o Banco Central russo divulgou superávit comercial recorde de 227 bilhões de dólares em 2022, impulsionado, em grande parte, pelas colossais quantidades de energia exportada. A Rússia tem sido capaz de ganhar receitas quase inesperadas com a exportação desses produtos, num nível muito alto, não apenas porque comerciantes europeus continuaram a comprar produtos russos, mas também porque começaram a estocá-los.
O lucro inesperado significou que o governo russo pôde limitar consideravelmente o impacto das sanções ocidentais sobre suas reservas internacionais. O país foi capaz de usar o dinheiro para fornecer subsídios para indústrias essenciais, apoiar o emprego, garantir que continuasse a financiar não apenas os programas militares, mas também os sociais, e, em geral, manter a estabilidade econômica e social, afirma o estrategista. Isso, por sua vez, ajudou a manter o desemprego baixo, alegadamente em torno de 4%, embora esse número esteja significativamente distorcido pelo fato de muitos terem saído do mercado de trabalho, por terem sido convocados para as Forças Armadas ou por deixarem o país após a invasão. Outro fator que tem ajudado a manter a economia nacional funcionando é que a maioria das empresas ocidentais continuou a operar no país, uma vez que o clamor inicial para sair do mercado russo diminuiu. Enquanto empresas como McDonald's sofreram uma enorme pressão nas mídias sociais para deixar a Rússia, a maioria das demais ignorou os pedidos. Especialmente as que são importantes para a economia, como grandes contribuintes de impostos, geradoras de receita ou grandes empregadoras, essas têm sido muito mais lentas para sair. Novos mercados. Outra razão para a solidez da economia russa está ligada às próprias sanções. Vacroux lembra que elas têm consistentemente ficando abaixo das expectativas, não só em relação à Rússia, mas também a países como Venezuela e Irã. O Kremlin está acostumado a lidar com sanções há quase uma década, mais precisamente desde a anexação da Crimeia, em 2014. Em fevereiro e março de 2022, o Banco Central Russo, experiente em gestão de crises, tomou atitudes decisivas para apoiar o sistema financeiro. O aumento das taxas de juros ajudou a evitar uma corrida aos bancos, à medida que a inflação do país diminuía gradualmente. China e Índia. Outro fator importante que impulsiona a resiliência econômica russa é o fortalecimento de seus laços comerciais com a China e a Índia. O comércio entre esses países tem disparado, enquanto a Rússia também se beneficia cada vez mais das assim chamadas importações paralelas, em que produtos ocidentais estão novamente chegando até a Rússia através de países terceiros, como China, Índia e outros da Ásia Central. 2023. As previsões para a economia russa em 2023 variam. O Fundo Monetário Internacional, FMI, divulgou recentemente que espera que a economia do país cresça 0,3% em 2023, embora outros institutos projetam queda de cerca de 2% no PIB. De acordo com pesquisas realizadas pela revista britânica The Economist, as vendas de petróleo russo bruto continuam altas, impulsionadas pela demanda da China e da Índia. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se para receber mais conteúdos sobre o mundo financeiro.